Na Guaíba, o comentário de Gutierrez Sanches. Fala, meu caro Gutierrez, bom dia. Bom dia para todo mundo. Olha, gente, é um sentimento estranho no torcedor do Grêmio, né? Muita gente fala de um certo alívio por ter saído da Sul-Americana, mas não tem outro jeito, foi uma eliminação, o Grêmio perdeu. Obviamente que todo mundo está reclamando da penalidade marcada pelo senhor José Argote, da Venezuela, mas o Grêmio fez pouco, né? Se a gente for pensar em 4 tempos contra a LDU, o Grêmio recuou demais. E ontem eu falava no Ganhando o Jogo que eu não sei se somente a maneira do Filipão armar o Grêmio era o que fazia ou o que fez lá em Quito. Obviamente a gente não tinha o jogo de ontem, mas o que aconteceu em Quito não foi por uma pressão, uma obrigação da própria LDU, que tem essa característica de jogar no campo adversário, colocar os jogadores bem posicionados, abertos, fazer a bola girar pelo meio, abrir pelos lados e tentar sempre pressionar o adversário, independente até do resultado. Eles tinham um resultado adverso, ainda tomaram um gol, o Grêmio marcou um gol com o Diego Souza, parecia estar mais ou menos controlado, sofrendo um ou outro sufoco, mas foi pouco, né? O Grêmio precisava pressionar a equipe equatoriana, precisava, não é nem pressionar, era gerar um pouquinho mais de desconforto. Chamou para o seu campo, repito, não daria o pênalti do Fernando Henrique, essa é uma questão bem clara de erro de VAR. E por que eu falo isso? Porque o VAR, ele diminui a velocidade da câmera, da imagem, e tem realmente um segundo movimento do Fernando Henrique que dá a impressão de um toque, que ele atinge o jogador, o Julio, o jogador do Equador, e aí a gente fica com, acredito eu, tenha sido essa a impressão do árbitro, de que foi pênalti. Mas no lance ali, ele mesmo não marcou, né? Então fica essa questão que, claro, tem muita gente reclamando, mas o Grêmio também poderia ter feito mais. Teve uma oportunidade que não se pode perder com o Léo Pereira. O Léo Pereira, ele não errou nem o movimento tecnicamente, ele simplesmente não soube o que fazer diante do goleiro Gabarini. Aí não dá, né? Aí é uma questão que precisa ser trabalhada. O Filipão tá recém no 4º jogo, não pode também ficar tudo na conta dele recente, mas, ao mesmo tempo, o Grêmio acabou sucumbindo mais uma vez para um time equatoriano, mais uma vez tendo a oportunidade de bater essa equipe, principalmente no primeiro tempo, depois no inicinho ali do segundo, como eu disse, com chance do Léo Pereira, e mais uma vez acaba sendo eliminado em casa. Definitivamente, né, ainda tem a Copa do Brasil, um jogo diante o confronto contra o Vitória, mas definitivamente resta ao Grêmio lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A bola pune, né, Guti? A bola pune. Porque tu não pode perder um gol daquele ali num jogo difícil como esse, né? Como o Léo Pereira perdeu, né? E justamente tu disseste bem, ele ficou sem saber o que fazer. O jogador tem que ter raciocínio rápido ali, tá na frente do goleiro, tem que se desvencilhar do goleiro, e ali parecia até ser um lance mais simples para esse tipo de jogada, né? Eu não sei se tu teve essa impressão, Jurandir, mas eu achei que ele ia sair para um dos lados, ia driblar o goleiro e ia facilmente tocar para dentro. Exatamente, esta era a jogada visível, sai para o lado, tira o goleiro da jogada e a goleira tá vazia, né? Mas ele esperou até que a bola chegou no goleiro sem que ele tocasse. Exato, ele não errou um chute, assim, não foi um erro técnico, foi um erro de decisão. Não soube o que fazer, simplesmente. O Grêmio continua na Copa do Brasil, né? Continua, tem jogo, confronto contra o Vitória pelas oitavas. Honestamente, tá, é óbvio, tá? Não sejamos aqui, né, ingênuos. O Grêmio entrou na Sul-Americana querendo vencê-la, né? Conquistar um título e tal, mas ninguém fica feliz com uma desclassificação, ainda mais em casa contra a LDU, mas na atual situação, se é para focar esforços, concentrar esforços em 2 competições, eu acho que Campeonato Brasileiro
a corda continua no pescoço, né? A água continua batendo no nariz. E se é para focar em uma das duas, Copa do Brasil Sul-Americana, a Copa do Brasil, me corrija aí, Guti, mas acho que do ponto de vista financeiro, inclusive, é muito mais interessante, né? Ou seja, chegar a uma semifinal, quem sabe até uma final, e eu tô sonhando alto aqui, tá? Porque eu acho que o Grêmio não vai para lá, tá? Mas se é para focar, eram 3, se é para focar em 2, uma é para salvar o ano, e a outra, mas quem sabe, ter um resultado financeiro interessante. Só nessa passagem pelo aquele grande time lá do Brasiliense, o Grêmio já faturou 1.700.000 só naquilo ali, né? Próximo Vitória, que tem a obrigação de ganhar, já são 2.700. E vai não crescendo, né? E o problema de ter a obrigação de ganhar é que o aspecto emocional tá muito ruim, né? O Grêmio tá entrando em campo já com medo. E o resultado de ontem acaba piorando ainda mais o estado emocional, ou seja, os jogadores já vão entrar inseguros em campo contra o Vitória, né? E vinha numa toada, né, de 3 jogos, um empate no Clássico, 2 vitórias, daqui a pouco uma classificação ontem, ainda que fosse com um empate, de repente, contra a LDU, manteriam uma pequena, uma mínima confiança. Agora já dá um baque, né, já fica aquela desconfiança de novo, porque o Grêmio não vinha bem, isso é verdade, a gente já discutiu aqui algumas vezes, mas tem a questão financeira, por isso que eu disse até no início, por um lado, óbvio que é ruim, né, ser eliminado em qualquer competição, e foi assim o caso ontem na Sul-Americana, mas agora não tem mais preocupação com viagem, na semana que teria um jogo contra não, porque não sei quem vai ser o Atlético Paranaense, mas teria um jogo da Sul-Americana, não vai ter a semana inteira, então essa, entre aspas, vantagem, né, tentando olhar o copo meio cheio, para quem tá lutando contra rebaixamento, é bem verdade, porque como disse bem o Guilherme, é uma obrigação do time do tamanho do Grêmio, do clube do tamanho do Grêmio, tentar títulos, obviamente, mas ao mesmo tempo agora é focar principalmente na zona de rebaixamento e sair dela o quanto antes. Eu sempre falo isso. A tabela, ela grita, ela fala. Tu pode até, de repente, estar bem em termos de desempenho, mas ela te desestabiliza. Olhar para a tabela, começar um jogo, a própria imprensa pergunta, questiona sobre zona de rebaixamento, como é que vive essa situação, o que os jogadores estão sentindo, e isso atrapalha. Inegavelmente atrapalha. Pode ser qualquer jogador experiente que seja, isso acaba também tirando um pouco da tranquilidade para trabalhar. E o Grêmio vive isso agora, né? E não é uma tarefa fácil escapar do rebaixamento, né? Porque faltam mais 42, 43 pontos e o número de pontos a serem disputados, ou seja, o Grêmio vai ter que ganhar a maior parte dos jogos daqui para frente, ou seja, vai ter que reverter totalmente como vinha jogando no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, eu costumo dizer, eu estava comentando o jogo de sábado diante do Fluminense, e a gente até no Esperando o Futebol fazendo cálculos, né, para saber o que poderia ser feito. Claro que os cálculos já são importantes, mas ao Grêmio agora mesmo o que mais importa é vencer, é pegar o América, por exemplo, esse final de semana, e não há outra alternativa do que vencer. Pode ser simplista, mas é até para não, justamente aquilo que eu falei, até para não ficar muito preocupado com o que está acontecendo na tabela. Claro, tem que já fazer cálculo, quantas rodadas faltam para sair desse atoleiro na tabela, mas é simples e ao mesmo tempo muito difícil, eu concordo. Tem que vencer, e vencer o América agora é urgente. Pela tabela, é bem verdade, mas também por uma questão de confiança. Perde pro América, eu não sei as consequências de uma derrota que pode levar o Grêmio nos próximos jogos. Bom, Internacional, meu caro. O Inter pega o Olímpia amanhã, daqui a pouco vou até para a coletiva virtual do lateral Heitor, e é uma esperança, né, que o Inter consiga sua classificação. Eu acho que tem muitas condições. Na fase de grupos, contra esse próprio Olímpia, o Inter goleou no estádio Beira-Rio. Gosto da manutenção do Thiago Galhardo, ele se entendeu com o Tyson. O time do Inter teve uma certa fixação ali com o Bruno Mendes e o Vitor Cuesta na zaga. Isso deu um equilíbrio para o Vitor Cuesta, que a gente já estava até duvidando se era o problema de parceria ou se era dele mesmo, os problemas individuais, porque a defesa do Inter estava falhando.
não tem falhado. Isso é ótimo, o Inter não pode tomar gol hoje, a não ser que goleie, aí sim um gol não vai fazer diferença, mas daqui a pouco o Inter, tá vencendo por 1-0, tá se classificando, tomou um gol, tá eliminado. 1-1 elimina o Internacional por causa do 0-0 lá no Paraguai. Então é um jogo de alto risco. Se o Inter não tiver um resultado construído com larga vantagem, vai passar os 90 minutos correndo certos riscos. E acredito que tenha, obviamente, condições de passar pelo Olímpia, mas é complicado. Em termos de resultado, é até mais complicado, obviamente, do que a situação que vivia o Grêmio ontem, e a gente viu o que deu. Então tem que prestar muita atenção. O Inter já vem de uma vitória contra o Juventude, passou a construir mais ofensivamente. O Aguirre admite que esse é um problema do Inter e que ele precisa corrigir, mas ao mesmo tempo é um jogo de perigo, é aquele jogo típico de mata-mata. Pode estar ganhando de 2-1, tá se classificando, último minuto toma um gol, 2-2, dá os paraguaios na próxima fase. Então tem que ter muito cuidado no jogo de hoje. O ideal, claro que é o ideal, né? Senão seria fácil. Hoje ou é amanhã o jogo? Quinta. Amanhã, né? Quinta. Amanhã às 9h30 no estádio Beira-Rio. O jogo amanhã tem que o Inter construir um resultado logo para não ficar correndo riscos. É muito perigoso deixar por um gol a classificação. Meu caro Gutierre Sanches, até às 11 no Ganhando o Jogo. Até, valeu, um abraço. Valeu. Meus caros, estamos nos aproximando do final do programa. Só